Que máquina, nação rubro-negra, que máquina é o Flamengo do técnico Tite, né? Temos que reconhecer que esse Flamengo é diferenciado. É o Flamengo do técnico Tite, sim. É um Flamengo que pressiona muito a saída de bola da equipe adversária, seja ela quem for. O jogo contra o Fluminense, acontecido neste sábado, vencido por 2-0 pelo Mengão, era a prova que a gente precisava que o Flamengo consegue fazer a marcação-pressão em qualquer equipe. Hoje, o Fluminense é uma das equipes mais bem preparadas do Brasil. Independente da idade dos seus atletas, das dificuldades de início de temporada, o Fluminense é sim um time que põe à prova qualquer clube do Brasil em qualquer competição. E a gente passou pelos caras amassando eles. Uma pena termos perdido tantos gols. Porque se tivéssemos feito pelo menos metade daquilo que a gente produziu, teríamos vencido esse jogo aí por uma diferença bem mais larga. É bem verdade que por jogar por dois resultados iguais, o Flamengo está com um pé na final. Porque o Fluminense, para passar, tem que fazer 3 gols de diferença na gente. Mas é sempre muito bom lembrar que no ano passado a gente ganhou o primeiro jogo por 2-0 e perdemos o segundo por uma diferença de 3 gols. 3 gols. Foi 4-1 o segundo jogo. Também é bom lembrar que isso daqui não foi semifinal, foi final de campeonato carioca e havia uma animosidade entre os nossos atletas e o nosso treinador, que naquela época era o Vitor Pereira. Mas mesmo assim nós não podemos dar mole, não podemos ficar na soberba de achar que já estamos na final. Porque o resultado que o Fluminense precisa é exatamente o resultado que o Fluminense fez no ano passado. Tite está bem alerta. O discurso no vestiário pós-jogo foi um discurso de pezinho no chão. Foi um discurso de time muito ligado naquilo que tem que ser feito. E, portanto, me parece que o Flamengo 2024 não é o Flamengo de 2023. O vestiário está muito bem. Muitas pessoas falam sobre o Gabriel, que uma hora o Gabriel vai explodir, que uma hora o Gabriel vai fazer algum tipo de problema por estar no banco de reservas. Eu vejo muitas pessoas dizendo também que anteontem no jogo, algumas imagens mostraram o Gabriel não ligando para o resultado, incomodado até com o resultado do Flamengo e ele não está jogando. Gente, eu não vi absolutamente nada disso. O jogador que está no banco de reservas e está feliz com isso, para mim tem que sair do Flamengo. Para mim, o cara que está no banco de reservas tem que estar incomodado, tem que estar chateado, tem que estar querendo entrar no time de qualquer jeito. Não dá para ter um jogador no Flamengo acomodado de maneira nenhuma. Bruno Henrique não está acomodado e o próprio Gabriel não está acomodado. Só que eles não estão criando confusão. Eles estão tentando lutar para recuperar sua condição titular sem passar por cima da meritocracia, que é algo que o Tite deixou bem claro. A meritocracia é algo que vai funcionar sempre no Flamengo, sempre. E o Tite colocou esse time nas mãos, muito também porque tem no seu corpo técnico um cara chamado Fábio Maceri-Djan, que é um preparador físico top 3 no mundo, que faz esse time conseguir pressionar os adversários 90 minutos. A forma física que esse time apresenta é algo assim inimaginável, só comparado àquele Flamengo de 2019. É inevitável fugir das comparações com 2019, mas eu vou me furtar do direito de fazer isso para chamar a atenção apenas para um detalhe. O time do Flamengo de hoje joga com os mesmos conceitos, os mesmos preceitos de 2019. Só que com uma diferença. Em 2019, o celeiro de jogadores do Flamengo era muito menor do que o celeiro de jogadores do Flamengo hoje em 2024. Para vocês terem uma ideia, em 2019 nós tínhamos 11 jogadores muito fortes. O banco fazia cair demais a questão da manutenção daquilo que era apresentado em campo. Saía o Gabi, entrava o Lincoln, por exemplo. Saía um Bruno Henrique, entrava um Reinier, por exemplo, que foi muito bom naquele ano, mas tinha uma queda muito grande. Não tínhamos um reserva à altura do Arrascaeta. Não tínhamos um reserva à altura do Everton Ribeiro. Esse ano as coisas são diferentes. Sábado, no banco de reservas, nós tínhamos o excelente Davi Luiz, que se não ficar exposto, e esse time do Flamengo não fica exposto, ajuda demais ainda na zaga do Flamengo. Tínhamos Matias Vinha, lateral esquerdo da seleção do Uruguai. Tínhamos o próprio Bruno Henrique. Tínhamos
o Léo Ortiz, que chegou e não bateu na carteira, não deu carteirada. Fabrício Bruno fez um excelente jogo. Bruto fez um excelente jogo, junto com o Léo Pereira. Então, assim, Gabriel estava lesionado, mas é banco no Flamengo hoje. Então, o banco de reservas que o Tite tem hoje é um banco de reservas muito mais qualificado do que o banco de reservas de 2019. O Flamengo continuando nessa pegada, e agora está provado, o Flamengo faz isso contra time grandes também. O Flamengo pode ter um ano muito legal, muito interessante, principalmente pelo banco de reservas. Nesse vídeo aqui eu ainda vou falar com vocês a respeito da procura da diretoria por um meia. A diretoria ainda procura o meia, ainda procura o tal do ponta direita, só que agora a procura é interna, é aqui no Brasil. E o nome do Maurício do Internacional, Maurício, ele vem sendo muito falado, principalmente porque o Inter está costurando aí uma negociação com o Oscar. Então eu vou explicar para vocês direitinho se o Maurício pode pintar no Flamengo ou não, tá? Mas é importante a gente falar também sobre o Gabriel e sobre o Pedro. Ontem saiu uma matéria na Globo, no Globo.com, no GE, que é importante a gente tomar muito cuidado com aquilo que é passado, porque a internet hoje está meio que se dividindo entre Gabi e Pedro. Tem muita gente que diz que não sei o que tem. É só observar as redes sociais, tá? É só observar o Twitter, é só observar o Facebook, e a gente vai ver essa divisão aí. Normal. O Flamengo vive hoje uma transcendência de poder no ataque. Aquele que sempre foi titular absoluto, um ídolo para a nação rubro-negra, hoje está meio que passando o bastão para um outro jogador. O Pedro chegou ontem a 9 gols no Campeonato Carioca. Ontem não, sábado. A 9 gols no Campeonato Carioca. Em 9 jogos. São 11 jogos no ano e 11 gols. É o único atacante no mundo que está fazendo isso. É o único atacante no mundo que tem essa média hoje. É impossível qualquer atacante do Brasil chegar hoje no Flamengo e tomar a condição de titular do Pedro. Sem muito trabalho e sem fazer pelo menos o que o Pedro está fazendo, o Pedro é incontestavelmente titular do Flamengo. Mas a matéria do GE colocava o Pedro como o artilheiro do Flamengo no novo Maracanã. E isso não é verdade. O Pedro tem 67 gols pelo Flamengo no novo Maracanã. O Gabriel tem 74 gols pelo Flamengo no novo Maracanã. Na matéria do Globo, dizia que o Pedro já era o novo artilheiro, contando com os 11 gols pelo Fluminense. E o Gabi com 3 gols pelo Santos. Aí não é artilheiro do Flamengo. Aí não é o artilheiro do Flamengo, é o artilheiro do novo Maracanã. Com as cores rubro-negras vestindo o Flamengo, o Gabriel ainda é o artilheiro da equipe no novo Maracanã com 74 jogos, com 74 gols, e o Pedro com 67 gols. Então, assim, nós não precisamos desmerecer um para dar créditos para o outro. Todos eles têm uma importância ímpar no Flamengo e todos eles foram importantes para o Flamengo em alguma época. Eu ainda acredito que o Gabriel vai ser importante no Flamengo ainda. Nós temos todo o ano de 2024 para o Gabriel jogar pelo Flamengo. É óbvio, gente, que o Flamengo está esperando o dia 18 acontecer para definir se vai renovar com o Gabriel ou não. Essa história aí do Marcos Braz falar que tudo vai ser no tempo certo, para um lado ou para outro, é justamente por conta do que vai acontecer no dia 18. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, quando disse que o Gabriel não sai do Flamengo, ele está dizendo porque ele confia que no julgamento do STJD AD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, vai inocentar o Gabriel. Se inocentar o Gabriel, o Flamengo vai renovar com o artilheiro. Vai renovar com o atacante. Não deve ser nos moldes que o atacante queria. Mas se ele for inocentado dia 18, ele vai ser renovado. Se não for, aí o Flamengo vai ver qual foi a pena dele. Qual é a suspensão dele, que tem que começar a ser cumprida automaticamente. Ele vai para o CAS, para poder no CAS tentar sua inocência, que é o último tribunal. Então o Gabriel escolheu assim, eu já falei para vocês. Depois do que acontecer no STJD-AD, ele vai direto para o CAS. Nesse período, ele vai ficar sem poder jogar. Provavelmente o Flamengo não vai rescindir o contrato dele, mas vai aguardar para ver o que vai fazer até o resultado do CAS sair. Então essa é a realidade do Gabriel hoje. Não tem nada além disso. É exatamente o que vai acontecer dia 18 e posteriormente ao dia 18. Sobre o Maurício no Flamengo.
A informação que eu tenho, e aí eu gosto de deixar sempre bem claro, respeitando todas as informações contrárias, todas as apurações que vão no sentido contrário à minha, eu apenas passo para vocês aquilo que eu apuro. A apuração que eu tenho é que o Maurício hoje não é a prioridade do Flamengo pelo estilo de jogo do Maurício. O Flamengo procura um jogador hoje que possa servir como segundo volante por conta da ausência do Gerson. Ninguém sabe se quando o Gerson voltar lá no meio do ano, para o final do mês de julho, se ele vai ser o mesmo Gerson que estava sendo agora. O atleta ficar parado por 3 meses é muito tempo, é muita coisa. Ele vai precisar de muito tempo para voltar a ser o Gerson que ele foi outro dia no Flamengo. Sem contar que o time do Flamengo melhorou muito desde a saída do Gerson. Quer dizer que o Gerson era o motivo de todos os problemas do Flamengo? Óbvio que não. Mas a versatilidade que um De La Cruz dá no Flamengo, só para vocês terem uma ideia, ontem, em apenas um jogo, ontem não, no sábado, em apenas um jogo, ele deu 6 passes decisivos. Desses 6 passes decisivos, poderiam ter sido 6 assistências, se o Pedro não tivesse perdido pelo menos 3 gols que o De La Cruz o colocou na cara do gol. Então a produtividade do De La Cruz é muito alta. E o Flamengo está procurando alguém que possa ter uma produtividade tão boa quanto a do De La Cruz, porque não conta muito com o Pedro com o Gerson para o ano de 2024. Não conta porque o Gerson é ruim, tá escanteado, vai vender? Não, por causa do problema que ele teve agora. O Flamengo sabe que é natural ele demorar a engrenar de novo. E o Flamengo não pode esperar um jogador engrenar de novo. Então o Flamengo está procurando um jogador que joga um pouco mais para trás e que saia jogando como o De La Cruz joga. O perfil do Maurício não é esse. O perfil do Maurício seria mais para um meia atacante, para um jogador que chega mais no ataque. E não é isso que o Flamengo está procurando hoje. Também não tem a ver a questão do Inter estar procurando o Oscar, uma eventual saída do Maurício. Porque o Oscar tem contrato com a China até novembro. Vale lembrar que a janela de transferências está fechada. Não tem como o Oscar chegar para o Inter agora. A janela fechou, o Inter não pode contratar ninguém. Então o Oscar só sai do time dele lá na China em novembro. Então, a procura do Inter pelo Oscar é para 2025, não é para 2024 mais. Ah, Fabrício, mas tem a janela do meio do ano. Perfeito, tem a janela do meio do ano. Mas as declarações que o Oscar vem dando é de cumprir o contrato até o final. Então, o Oscar terminaria o seu contrato com os chineses em novembro e a janela de meio do ano já estaria fechada. Então, dificilmente o Internacional estaria prestes a liberar o Maurício, porque o Oscar vai chegar agora. No meio do ano são outros 500, pessoal. Lá no meio do ano, aí o Flamengo pode sim buscar quem ele quiser. Mas agora, para essa janela do dia 1º ao dia 19, o Flamengo não tem o Maurício como seu alvo principal. Nação, essas eram as notícias que eu tinha para passar para vocês nesse momento. Peço para que você me ajude curtindo, comentando, compartilhando e, é claro, se inscrevendo. Ontem eu fiz uma pequena cirurgia e por isso eu não pude vir ontem conversar com vocês, mas mesmo aqui meio dopado com os remédios que eu estou tomando, eu tentei trazer para vocês tudo aquilo que eu apurei de ontem para cá. Então dá essa moral pra gente, se inscreva, curta, comenta e compartilha pra gente continuar crescendo. Tamo junto, nação. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, eu amo vocês. Saudações rubro-negras. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você, Flamengo.